Bom dia, hoje eu vou estar aqui apresentando o nosso mapa conceitual sobre a fisiologia da contração muscular. Minha equipe é composta por Ariane, Ana Cristina, Bruna, Érica Isabela, Joseane, Kênia, Michaele, Naila, Sofia, Yasmin e por mim, Pedro Lucas, que vou estar aqui apresentando hoje para vocês. Como vocês podem ver, o nosso mapa é dividido em alguns setores, né, tanto numa parte mais anatômica, quanto de sistema nervoso, como é que esse impulso vai ser transmitido, tanto até numa parte de biofísica, onde há a repolarização, despolarização da célula, enfim. Para a gente iniciar, vamos começar entendendo um pouco da anatomia desse músculo, como é que ele funciona. Bem, o músculo estriado esquelético, que é o nosso caso aqui que a gente está trabalhando de contração, ele precisa de fibras musculares, ele é formado por um conjunto de fibras musculares, ou seja, ele é formado por conjuntos menores. Então, o músculo precisa de fibras musculares, a fibra muscular precisa de miofibrilas, e as miofibrilas vão precisar de unidades contráteis, que são os sarcômeros. Esses sarcômeros, por sua vez, vão precisar da actina e da miosina. A actina é o filamento menor e a miosina é o maior. E essa actina ela é envolvida por tropomiosina. Essa tropomiosina ela tapa os sítios de ligações da actina. Esses sítios de ligações são importantes para a actina se ligar à miosina e a miosina contrair juntamente com a actina. Então, qual é a função dessa tropomiosina? Ela não permite essa contração constante, ou seja, quando a tropomiosina está tapando o sítio de ligação da actina, esse músculo está em relaxamento. E nessa tropomiosina você tem a troponina. A troponina ela vai se ligar ao cálcio e vai permitir a mudança de conformação da tropomiosina. Ou seja, quando há cálcio na troponina, quando há ligação de cálcio com a troponina, a tropomiosina muda e aí você pode ter a ligação de actina com miosina. Como é que vai ser fornecido o cálcio para essa troponina? Lá nas junções neuromusculares, né, na junção entre o neurônio e essas células musculares, vão haver os túbulos transversos, né, chamados de túbulos T. E eles vão ser os responsáveis por guiar esse estímulo lançado pelo neurônio até os retículos sarcoplasmáticos, que vão liberar cálcio para essa troponina, fazendo toda essa mudança de conformação. Mas enfim, para a gente entender como é que chega até aí, ocorre isso tudo, a gente tem que começar lá pelo impulso nervoso, no canto esquerdo do mapa. Esse impulso nervoso ele vai se iniciar, obviamente, no encéfalo, né? Ele vai mandar uma resposta que, por meio de neurotransmissores, que nesse caso da contração é a acetilcolina, ela vai promover uma mudança conformacional nos canais de sódio. Eles que vão produzir a despolarização dessa célula, dessa fibra muscular, produzindo aquela movimentação no túbulo T, né? Naquela passagem de neurotransmissor, ligação do cálcio, enfim. Para os canais de sódio você tem dois tipos, o de ligante e o de voltagem. O ligante ele vai precisar, né, dessa acetilcolina para mudar sua conformação e permitir essa passagem de sódio para fazer a despolarização. Já o de voltagem, ele só vai depender da mudança de voltagem da membrana para fazer essa despolarização. Ou seja, esse de voltagem, ele precisa primeiro do que o de ligante mude essa voltagem, né, da membrana para que ele comece a atuar. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque para que todo o processo que eu disse mais na frente do túbulo T ocorra, ele precisa que haja uma despolarização da membrana da fibra muscular. E essa despolarização é feita por esses canais de sódio. Agora que a gente já entendeu essa despolarização, a gente vai para a repolarização no canto direito do mapa. Após todo esse processo, essa mudança de voltagem, a célula ela vai precisar voltar à sua normalidade, né? A gente precisa ter o relaxamento desse músculo. É nesse momento onde entra a bomba de sódio e potássio. A gente precisa tirar esse sódio que está no meio intracelular e colocá-lo para o meio extracelular. Então, com a mudança de conformação da bomba de sódio e potássio, ela vai produzir com ATP a excreção de sódio, 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Esse processo ele vai repolarizar a célula, ou seja, ele vai colocar a célula na voltagem normal dela. Ela também tem o auxílio dos canais de potássio, né, que vão permitir a entrada desses potássios também. Então, agora que a gente já viu, né, as partes dessa contração muscular, vamos ver no todo como é que vai ficar, né, todo esse processo. Então, bem, esse sinal ele vai sair do encéfalo, percorrendo os neurônios,
até chegar nessa junção neuromuscular, né, com a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, por sua vez, vai produzir a despolarização do túbulo T, que vai passar essa carga para os retículos sarcoplasmáticos, que liberarão os cálcios que se ligarão à troponina. Quando a troponina está ligada ao cálcio, ela muda a conformação da tropomiosina, que permite a ligação da actina com a miosina. Esse momento é importante porque a gente precisa entender como é que está a miosina. Ela na cabeça da miosina, chamada da cabeça da miosina, onde vai se ligar a actina, existe um ATP. No momento onde vai se ligar com a actina, esse ATP é hidrolisado, se tornando ADP mais fosfato inorgânico. Quando isso ocorre, ele é liberado, a miosina se liga no sítio de ligação da actina e contrai o músculo. Após essa ação, um ATP se liga à cabeça da miosina novamente e essa miosina ela solta do sítio de ligação do músculo, voltando para o estado de relaxamento. E assim é concluída essa contração muscular. Falando um pouco agora sobre a patologia escolhida, a nossa foi a miopatia nutricional. O que é essa miopatia? Ela é uma degeneração das fibras musculares causada por uma deficiência de nutrientes, principalmente de selênio e vitamina E. Por quê? Esses nutrientes eles são antioxidantes e protegem as células musculares contra danos oxidativos causados por radicais livres. Logo, se você tem um animal com esse problema, você vai ter um ser com rigidez muscular, fraqueza, dificuldade de locomoção e até uma insuficiência respiratória possível, caso esse caso se agrave. E é importante salientar que é chamada de doença do músculo branco porque os músculos afetados ficam pálidos, ficam com a textura pálida. E vai ocorrer principalmente em ruminantes e suínos. E para o tratamento é indicado suplementação com vitamina E e selênio e dietas balanceadas para esse animal.